Então, na verdade, pastor, assim, ó, a questão do sábado é para que a gente possa entender como que surgiu tudo isso, né, na igreja adventista, né? Porque veja bem, a verdade mesmo, a realidade é, o adventismo no Brasil hoje é muito forte, muito forte. Aqui nos Estados Unidos nem tanto mais, né? Não é tão mais forte aqui, por quê? Muita gente aqui já tem conhecimento, já sabe das heresias, dos plágios, das falsas profecias de Ellen White, e a igreja aqui adventista ela está em decadência muito grande, assim. No Brasil isso não é tão difundido, né? Então é importante que a gente falar sobre isso. Só que no Brasil e no mundo, quando um adventista sabe argumentar e chega com perguntas assim, ó, argumentos assim, ó, meu amigo, o sábado está nos 10 mandamentos, né? Você não vai guardar o que está nos 10 mandamentos, então você pode matar, você pode roubar, né? Você pode ter outros deuses. Como que funciona? Que tipo de filho de Deus é você que não guarda os 10 mandamentos? E o cara que não está preparado, teologicamente, ele vai ficar numa saia justa, ele não vai saber responder. Muitos evangélicos não sabem responder e muitos teólogos evangélicos não sabem responder também. Porque é uma pergunta difícil, é um argumento forte, né? Porque eles falam assim, ó, amigo, a lei de Deus ela é eterna, Deus não muda, ele é sempre o mesmo, hoje, ontem, eternamente. Então a lei dele também não muda. E aí, como que você vai responder essas perguntas, né? Então, quando eles te prendem nesse tipo de argumento e o cara não sabe responder, ele não aprendeu isso na igreja dele, não aprendeu isso com o pastor dele, ele acaba sendo fisgado. E é assim que os adventistas, ou o adventismo, né, fica pescando peixes em outros aquários no Brasil de maneira muito forte. É por isso que no Brasil o adventismo é extremamente forte. E eu creio que é por isso que está sendo levantado esse movimento, né, em torno disso, para que a gente possa elucidar, descortinar o Adventismo, né, que é o nome do meu livro, inclusive. Mas vamos lá, pastor. Para que a gente possa entender tudo isso, a gente precisa viajar um pouquinho no túnel do tempo e entender. Eu vi que você fez algumas lives muito interessantes sobre o juízo investigativo, né? Porque assim, o juízo investigativo, ele essa doutrina ela é a espinha dorsal do adventismo. Sem juízo investigativo não há adventismo, não existe. Só que a maioria dos membros e a maioria das pessoas evangélicas não conhece o juízo investigativo, não conhece essa doutrina. O que as pessoas conhecem do adventismo é a questão do sábado. Tá? Então a maneira com que o adventista convence as pessoas não é com o juízo investigativo, é com o sábado. Só que o sábado ele está completamente ligado ao juízo investigativo, dentro da doutrina adventista. Mesmo que os membros não saibam disso. Tá? Mas lá atrás, quando você vai na história, você vai entender o que aconteceu ali. Então, por exemplo, eu não... Você sabe disso por experiência, você sabe disso por teoria, por pesquisa? Pelo menos duas eu queria a resposta. Teoria, pesquisa ou porque você, por prática mesmo, você já praticou a teologia adventista? Sim, eu fui adventista por 25 anos, eu sou quarta geração de adventista, do lado de pai e do lado de mãe. Assim, me fechou aqui dos dois lados, né? Então, eu nasci em berço adventista, eu cresci na igreja adventista, eu fiquei até os meus 15 anos na igreja adventista, e você veja como, às vezes, a criança ela tem mais intuição espiritual do que um adulto. Com meus 15 anos de idade, eu olhei algumas coisas à minha volta dentro da igreja adventista e eu percebi que tinha coisa errada ali. Eu via pessoas da minha família, amigos próximos, né? Às vezes até pregando no púlpito da igreja no sábado, né? Com uma imagem de santo e tudo mais, e durante a semana quebrando o pau. Mas assim, não é coisa pequena, é assim, o cara tinha duas famílias, né? A gente tá falando, assim, um alcoólatra inveterado, e no sábado, né? Isso Então te aquilo fez questionar. isso me fez questionar quando eu era criança. Eu saí quando eu era criança, 15 anos. Eu voltei com os meus 32 anos de idade e entrei de cabeça. Por quê? Porque eu sentia falta de Deus, eu queria voltar para a presença de Deus. Mas tudo que eu conhecia, para mim, Deus era a igreja adventista, entendeu?
O mundo cristão, para mim, era a igreja adventista. Então eu voltei para a igreja adventista e entrei de cabeça. Né? Então eu virei professor de escola sabatina, eu pregava na igreja, eu era líder de louvor, líder de construção de igreja. Tudo que aparecia, líder evangelista, tudo que aparecia, eu pegava. Não, vamos lá, o que tem aí? Líder evangelista? Passa para cá, vamos embora. O que tem aí? Louvor, que eu era músico também, né? Era roqueiro na época do mundo. Falei, não, louvor, vamos tocar, vamos embora. Para dar aula, escola sabatina, estamos dentro, vamos para cima, entendeu? Então, Então eu entrei de... sábado, É, você se aprofundou nisso aí, da guarda do sábado, do estudo do sábado, do louvor e com tal. certeza. E aí levei muitas pessoas para a igreja, para os tanques batismais da igreja adventista. Muitas pessoas foram batizadas por mim. Eu consegui tirar todas elas depois que eu descobri do erro, né? Foi difícil, mas eu consegui explicar o problema. E então eu passei ali mais 10 anos, né, dentro da igreja adventista, como membro extremamente ativo. E aí, resumindo a minha história, em 2017, assim, eu tive uma crise espiritual, eu não tava sentindo Deus. Eu falei, não, tem uma coisa errada aqui, eu não consigo vencer alguns pecados. Por que que eu não... Eu assisto um culto, eu vejo, parece que eu tô vendo um filme, uma peça de teatro, eu não tô sentindo Deus aqui. Não sei, o Espírito Santo começou a me incomodar. E eu comecei a perguntar para as pessoas da igreja, eu falava, irmão, não sei o que está acontecendo, mas tem uma coisa errada, estou passando por uma crise. Não, irmão, você está guardando o sábado, você está lendo Ellen White, tá tudo certo, você vai para o céu, fica tranquilo, no mundo tereis aflições. Né? Eu falei, não tô acreditando que isso aqui tá certo. Aí eu liguei para um amigo meu mais pentecostal no Brasil, falei, irmão, o que está acontecendo comigo, cara? Eu não tô passando mal, não tô sentindo Deus, tô sentindo um vazio. Ele falou, Gleison, Deus está falando comigo aqui, é o seguinte, você está no meio de uma batalha espiritual, tá? O que você vai fazer? Você vai entrar numa jornada de oração da madrugada, 60 noites, 60 madrugadas de oração. Você vai acordar às 3 horas da manhã, você vai orar por pelo menos 1 hora. Enquanto você estiver orando, você vai botar um louvor de guerra no teu ouvido, tá? Porque você está no meio de uma batalha e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você vai sentir, você vai ouvir o Espírito Santo depois disso. Falei, tá bom, vambora. Não tinha nem pensei, falei, vamos, né? Nem, Bora orar. nem tinha analisado. Nem tinha analisado que seria bem difícil, porque acordar às 3 horas da manhã, bem no meio da noite, no meio do sono, assim. E por 60 dias consecutivos, eu fiz isso. Logo na primeira semana, eu senti o Espírito Santo falar comigo. Eu falei, opa, agora eu tô sentindo Deus. Isso aqui é Deus. Entendeu? Esse cara, meio que, ele teve muita sabedoria. Ele me ensinou a ter um relacionamento com Deus. Ele sabia que eu tava numa seita. Ele sabia, mas ele não tinha me falado. Ele falou, ó, ele me ensinou um outro caminho. Tem um relacionamento com Deus e Deus vai te mostrar, né? E foi isso que aconteceu. Entrei nesse relacionamento pesado com Deus. Deus me deu um sermão para entregar para a igreja adventista em 2 noites. Eu escrevi o sermão, finalizei os 60 dias de oração da madrugada, entreguei a palavra na igreja no sábado. A palavra caiu como uma bomba na igreja. O título do sermão era Autoridade Espiritual e Intimidade com Deus. Era um tema que os adventistas não estão acostumados a ouvir, assim, né? Eles escutam mais sobre o sábado e tal. Então aquilo, assim, deu uma... Eu senti os legalistas rangendo os dentes, assim, foi um negócio bem forte, mas muita gente sentiu o impacto. Eu saí desse sermão, desse culto, senti de fazer um jejum de 5 dias só na água, fiz o jejum, entreguei o jejum na quinta-feira. Quinta-feira à noite abri a Bíblia, fui estudar a Bíblia, só eu e Deus, só eu e Deus. Abri no livro de Hebreus, Hebreus. Hebreus 10, 19, um texto que eu já tinha lido tantas vezes. Eu li aquilo e falei, o que está acontecendo aqui? Esse juízo investigativo não pode ser verdadeiro. Porque Paulo está dizendo ali que nós temos que ter ousadia para entrarmos nos santos dos santos. Como que ele está falando isso? Desde aquela época dele, se Ellen White diz que essa porta para o Santo dos Santos só se abriu no dia 22 de outubro de 1844. Então Era aquilo ali... o Miller que disse, ou ela confirmou o que ele disse, ou ela que originou isso? Não, aí é uma longa história. William Miller, que era um maçom, grau 33 e grão-mestre, isso é um outro assunto, tá? Mas esse espírito que está por trás da maçonaria também está por trás das seitas,